Oi, gente, tô aqui procurando meu óculos. Meus óculos somem. O livro tá aqui, mas o óculos tá aqui. Achei outro. Tudo bem? Boa noite. Vamos a Jeremias, primeira parte do estudo desse livro, né? Os principais personagens bíblicos de A a Z. Nós já estamos na letra J e hoje vamos começar a falar sobre Jeremias. Vamos lá? Quem foi Jeremias? Nome hebraico significa o Senhor estabelece. Jeremias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento e o principal profeta durante o período do declínio e queda de Judá nos séculos 6 e 7 a.C. Profetizou em Judá aproximadamente 40 anos, 627 a 587 a.C. Pastora Regina, Pai do Senhor. Sobre o reinado do rei Josias e seus 4 sucessores, até a queda de Jerusalém nas mãos dos babilônios. Jeremias era filho de Ilquias. Jeremias capítulo 1, versículo 1. Não confunda este Ilquias com o sacerdote Ilquias que serviu no templo do rei Josias e achou o livro da lei. O nome Ilquias é um nome hebraico que significa o Senhor é a minha porção. Ambos os nomes, Jeremias e Ilquias, sugerem que... Vamos virar a página. Sugerem que... Ambos os nomes, Jeremias e Ilquias, sugerem que família era fiel e dedicada a Deus de Israel durante o reinado tirano do rei pagão Manassés. A paz do Senhor, minha irmã Rosane, tudo bem? Estou aqui ministrando um estudo aqui da enciclopédia dos principais personagens bíblicos de A a Z. Já estamos na letra J, hoje começando falando de Jeremias. Jeremias nasceu em aproximadamente 650 anos e em Anote, um pequeno vilarejo de 3 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Desde a época de Davi, Anatote. Pai do Senhor, pastora Josiane, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Anatote era o local da residência dos sacerdotes, está lá em Jeremias 1 e Jeremias 29, 27, e também Jeremias 32, 7. Este lugar é conhecido hoje como Ras El Carrashushber. Vou falar mistério aqui, não vou ler esse nome. Uma colina de onde se avista o Vale do Jordão. Sua ampla extensão e a paisagem que se via de lá era um berço para a formação de um profeta. Eu falei contigo no início, pastora Regina, Pai do Senhor, para a formação de um profeta. Anatote, aqui a gente já vai aprender que profeta não se nasce da noite por dia, profeta tem que ser formado. E como que profeta é formado? Profeta é formado estudando. A paz do Senhor, minha bispa querida e amada Adriana Justin de Mello, dá um abraço no bispo Washington. Aqui nós vamos entender que, né, como que um profeta é formado no fogo, no estudo, no conhecimento. Não é assim da noite para o dia, você é profeta, não. Temos que ter muito cuidado, porque profeta também precisa estudar, amém? Então, na formação dos profetas, vamos lá, para não ficar falando abobrinha por aí, né, e enganando as pessoas. Anatote estava localizada no território de Benjamim. No entanto, seu solo era duro e espinhoso, o que requeria que fosse arado de uma forma mais profunda. Tá vendo como é que estudar é importante, né, minha bispa? O surgimento, homens forte, parece combinar com a origem nesse tipo de solo duro, né? O que vocês podem cultivar aqui? Perguntou um cavaleiro inglês
em visita à Nova Inglaterra, hoje Estados Unidos, observando pela primeira vez o seu solo pedregoso. A resposta orgulhosa foi: aqui nós criamos homens. Lugares difíceis formam pessoas difíceis. Ó, lugares difíceis formam pessoas difíceis. Situações difíceis formam pessoas, ministério, vidas, alma, caráter difíceis. Por isso que, às vezes, quando nós passamos por luta, por momentos difíceis, tenha certeza, fortes, né? Formam um forte. Tenha certeza que essa dificuldade toda que você está passando, essa luta toda que você está passando, essa perseguição, essa, né, essa lixa que você tem enfrentado, essa batalha, essa, né, cavando rochedo em terra seca, aquela sensação de que você está cavando em pedra, né? Isso daí é para formar você mais forte, para formar cada vez mais, para te estruturar cada vez mais, para te fortalecer cada vez mais. É provável que a família de Jeremias tenha descendido de Eli, porque Abiatar, o último descendente a exercer um ofício sacerdotal, possuía uma propriedade recebida por herança em Anatode, onde ele passou a viver como um aposentado depois de ser destruído por Salomão, lá em 1 de Reis, capítulo 2, versículo 26. Como Jerusalém ficava a menos de 1 hora a pé de Anatote, Jeremias estava perto do coração da nação e do pulsar do mundo religioso judaico. Todas as notícias políticas e sociais chegavam em pouco tempo ao vilarejo do profeta. E também a repercussão da campanha incitada pelos assírios, citas e babilônicos. Jeremias não era recluso. Ele era um homem tanto do campo como da cidade. Ele estava atento ao conhecimento do seu tempo e a sua alma, de forma sensível e conectada, também sentia a impressão do Deus eterno sobre a história que acontecia. Aproximadamente 70 anos antes da data do nascimento de Jeremias, Samaria, a capital do Reino do Norte, havia caído. A proximidade de 65 anos depois do nascimento do profeta, cairia a capital do Reino do Sul, Jerusalém. Jeremias provavelmente nasceu no fim do reinado perverso de Manassés, que morreu em 642 a.C. Amon, filho de Manassés, governou por 2 anos, 642 a 640, e então o jovem rei Josias, 640 a 609 a.C., assumiu o trono de Judá. No 13º ano do reinado de Josias, aproximadamente em 627 a.C., Jeremias 1:2. Jeremias foi considerado pelo Senhor para ser profeta para a nação da época. Calcula-se que Jeremias tinha aproximadamente 23 anos de idade no período do seu chamado. Jeremias, em seu chamado, se referiu a si mesmo como uma criança. Jeremias 1:6. Mas a palavra hebraica usada aqui não é a mesma usada em Jeremias 30:6 e Jeremias 31:8, e não se referia à fase da pré-adolescência. Jeremias estava se referindo à sua inexperiência e não à sua idade. No ano 627, 626 a.C., foi um ano memorável na história mundial. A Surbanipal, o último grande rei da Síria, morreu e Nabopossalar, o primeiro grande rei neobabilônico, assumiu o trono da Babilônia. 10 anos depois, os babilônicos e os medos, juntos com os citas, deram início a um ataque
unificado contra Nínive. Pai do Senhor Georgette Borges, o ruído de derrota já podia ser ouvido na garganta da soberana, na garganta da soberana do mundo. Nínive nunca mais seria a mesma. Durante esta instabilidade das nações, a mão de Deus permaneceu sobre Jeremias no sereno caminho da vida e o habilitou conforme está registrado no capítulo 1. Em 622 e 621 a.C., ocorreu uma grande reforma religiosa em Judá. Josias havia tomado as rédeas do governo e decidido restaurar a fé do povo de Deus de Israel. No 18º ano do seu reinado, ele emitiu um decreto para que o templo fosse reparado. No processo da limpeza do entulho do templo, o livro da lei foi encontrado pelo sacerdote Ilquias. Ele imediatamente o enviou para Josias, que o leu e rasgou a sua veste em sinal de humilhação e arrependimento perante o Senhor. O jovem rei decidiu fazer com que a vida religiosa da nação passasse a estar em conformidade com as leis do livro recém-encontrado. Então, ele deu início ao seu grande movimento de reforma, com a intenção de trazer um avivamento nacional da verdadeira religião. Toda a adoração religiosa deveria ser centrada no templo e todos os altares idólatras deveriam ser destruídos. Jeremias provavelmente se envolveu nesse movimento de renovação. Porém, mais tarde, o movimento diminuiu e não chegou a mudar a vida inteira da nação. Quero dar só uma parada aqui para dizer, né, que qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Muitas das vezes as coisas começam a todo vapor, daqui a pouco vai diminuindo, e a gente acha, né, que alguma coisa está errada. Não, não está não. Errado está aqueles que não querem dar continuidade no que é certo, né? Porque andar na linha, andar no que é certo, fazer o que é certo, não é para todos, é para poucos. A própria Bíblia ensina, muitos são chamados. Podemos dizer até todos, mas poucos são os escolhidos. Escolhidos é só aqueles que estão dispostos à renúncia. Renúncia não pelo homem, mas renúncia por amor a Deus. Após isso, há um estranho período de silêncio de aproximadamente 13 anos em relação à vida de Jeremias, 621, 609 a.C. Evidentemente, durante esse período, ele mudou a sua base de operação de Anatóde para Jerusalém, tornando-se assim o profeta respeitado do estado daquela geração. Após a morte de Josias, 609 a.C., na Batalha de Megido, não houve mais um rei bom em Judá. Os primeiros 18 anos do ministério de Jeremias foram sobre o governo do rei Josias. Certamente, esses anos foram os mais felizes do seu ministério. Na sequência, o povo da Judéia ignorou Joaquim, o filho mais velho de Josias, e colocou Jeoacás, que reinou apenas 3 meses no trono de Judá. Este foi deposto pelo faraó Neco do Egito, e Joaquim, 609 a 598 a.C., foi posto no trono de Judá como uma marionete do Egito. Jeremias, carro aqui em frente, tá horrível. Vai com Deus. Jeremias imediatamente se opôs a esse tirano egoísta, mimado e ambicioso filho de Hanem, o seu pai, que cobriu
o seu palácio com painéis de cedro. Jeremias 22, de 13 a 14. O famoso sermão do templo, Jeremias 7:1 e 8:3, foi pregado durante o início do reinado de Joaquim. Jeremias plantou-se no pátio do templo e se dirigiu à multidão de fiéis que ali estava, vindas de toda a parte do país. Ele os chocou com os discípulos, no qual prometia que, caso eles não corrigissem os seus caminhos, Deus haveria de destruir o santuário. Jeremias gritou: vocês roubam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incensos a Baal, correm atrás de seus deuses estrangeiros e não conhecem. E depois vocês chegam a se apresentar diante de mim nesse templo onde o meu nome é invocado e dizem: estamos salvos, mas depois vocês continuam cometendo todas essas abominações. Lá em Jeremias, capítulo 7, versículo de 9 a 10. Como resultado desse sermão, Jeremias foi proibido de entrar no templo e quase perdeu a vida. Leia em Jeremias 7 e compare com Jeremias capítulo 26. Em outra ocasião, Jeremias, diante de uma multidão de sacerdotes, denunciou suas práticas pagãs a um gesto inesperado, estilhaçou uma bilha bradando: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu vou quebrar esse povo e essa cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais ser consertado. Jeremias 19, 11. Em 612 a.C., Nínive, enfim, caía diante dos babilônicos, e em 605 a.C., na batalha de Carquemis, Jeremias 46, 2, os babilônicos derrotaram a coalizão unificada do restante do exército da Síria e do Egito. Agora, os babilônicos se tornariam, no cenário mundial, aqueles que possuíram uma incontestável superioridade. Com o crescimento do poder da Babilônia, a pregação de Jeremias adquiriu um novo tom de urgência. Agora ele sentia que mais do que nunca o perigo era eminente. Jeremias tinha um discípulo e escriba devotado chamado Baruque. Ele mandou chamá-lo e editou o rolo contendo um discurso e oráculos de juízo desde o início do seu ministério. Como Jeremias havia sido proibido de entrar na área do templo, ele ordenou a Baruque que lesse o rolo para todas as pessoas em um grande dia de festa. A acusação contra o rei e contra todos os que apoiavam foi tão grave que, ao ouvir sobre ela, o rei se enfureceu. Os nobres esconderam Jeremias e Baruque, mas, atendendo à ordem do rei, Jeudi levou o livro para que fosse lido para o rei Joaquim. Enquanto Jeudi lia cada passagem, o rei, em um gesto de desprezo, cortava cada pedaço e queimava num braseiro. Deus ordenou a Jeremias que escrevesse o rolo, e foi o que ele fez. Escreveu de novo, reescreveu os oráculos e acrescentando ainda outros editos de juízo. Jeremias 36, 32. Entre o que foi acrescentado estava uma profecia, castigo sobre Joaquim. Jeremias então violou a ordem que lhe proibia de entrar no templo e entrou na corte dos fiéis, onde somente homens judeus ritualmente puros eram permitidos entrar. E ali Jeremias
Jeremias pronunciou outra condenação contra os pecados de Judá e uma profecia acerca da destruição de Jerusalém. O sacerdote Fassur o espancou, deixou-o a noite toda presa num tronco junto à porta do templo. Enquanto estava no tronco, Jeremias repartiu o que dissera anteriormente e pronunciou outra condenação, dessa vez contra Fassur. A agonia de Jeremias foi muito bem representada nas palavras de Shakespeare, mais de 2000 anos após, quando diz: os tempos andam fora do eixo. Ó terrível contrariedade, ter eu nascido para o expor no lugar. Naquele período, Joaquim se tornou vassalo de Nabucodonosor, 605 a 562 a.C., e Judá foi reduzido a um vassalo pagador de tributos da Babilônia. Joaquim permaneceu leal à Babilônia por alguns anos, até que Faraó Neco do Egito o encorajou a se unir aos países do oeste em uma revolta. Então, em 598 a.C., o rei de Judá se rebelou e se recusou a pagar tributo anual a Nabucodonosor. O exército babilônico marchou rapidamente em direção a Jerusalém para abolir a revolta. Provavelmente, nessa empreitada de guerra, Joaquim tinha sido morto fora dos muros de Jerusalém, recebendo um sepultamento indigno e uma pessoa desprezível, exatamente como Jeremias havia previsto, profetizado em Jeremias 22, de 18 a 19, 36, 30, e Jeremias 36, 30. Joaquim, seu filho de 17 anos, assumiu o seu lugar no trono de Judá. 3 meses após Joaquim começar a reinar, ele se entregou incondicionalmente a Nabucodonosor. Naquele momento, os babilônicos não destruíram Jerusalém, mas levaram consigo 8.000 cativos, inclusive o rei Joaquim e sua mãe, alguns artesãos, oficiais e executivos, Ezequiel entre eles, e toda a corte real fora levado como refém para a Babilônia, 2 Reis 24, 16. Jeremias lamentou profundamente esse acontecimento, Jeremias 13, de 15 a 19, e previu a sorte de Joaquim, Jeremias 22, de 24 a 30. 36 anos mais tarde, Joaquim foi liberado pelo filho e sucessor de Nabucodonosor, 2 Reis 25, de 27 a 30, cumprindo assim a previsão de Jeremias. Depois da prisão de Joaquim, Zedequias foi considerado um novo rei de Judá e manteve aliança com o Egito. Jeremias continuou a profetizar sobre o mesmo tema: os babilônicos serão instrumento de juízo de Deus sobre Judá pelos pecados que o povo havia praticado. Durante o primeiro ano do reinado de Zedequias, Jeremias teve a visão de 2 cestos de figo. Os judeus carregados para a Babilônia eram os figos de cesto e os figos bons, enquanto que Zedequias e os que confiavam no Egito eram os figos podres. Jeremias 24, de 1 a 8. Para Jeremias seria inútil Zedequias resistir. Submeter-se à Babilônia era a atitude mais sábia e o único meio de sobreviver. Aos olhos de Jeremias, o Senhor já havia ordenado que a Babilônia invadisse Judá. Aqui nós paramos, amanhã nós vamos continuar daqui, tá? E com certeza, muito provavelmente, deixa eu ver se a gente termina amanhã. Muito provavelmente vamos terminar
amanhã, tá bom? Mas se eu não conseguir terminar amanhã, eu termino no sábado ou na segunda. Então, nós estamos estudando Jeremias, essa foi a parte 1. Espero que você tenha aprendido, se edificado e vamos continuar os nossos estudos. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.